Bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de programação neurolinguística, essa técnica fantástica que muda vidas, muda o teu jeito de pensar, te faz te compreender e compreender o outro um pouco melhor. Vamos conversar hoje sobre ruídos na comunicação. Sim, ou a gente costuma chamar na PNL de filtros. O que acontece? A PNL ela trabalha com a modelagem da excelência humana e com uma excelência na comunicação. Tu se torna um comunicador profissional. Porém, para que a gente chegue a todo esse ponto, a gente precisa entender como nós nos comunicamos. E o mais engraçado, praticamente todos, eu te diria que 80% dos teus problemas são derivados da tua comunicação. E mais, da tua comunicação com os outros e da tua comunicação contigo mesmo. Quando você erra alguma coisa e diz que tu é burro mesmo, tu tá reforçando uma crença interna tua de que tu não é capaz. A mesma coisa que um pai faz com um filho, quando a criança erra e ele diz tu é burro. A criança, inclusive, está assumindo uma lei de que ela tem que ser burra para o pai gostar dela. Mas isso é assunto para outra coisa. Então, quando nós nos comunicamos, nós, qualquer ser humano, não se comunica apenas pela fala. Se comunica pela fala, pelo jeito que fala, se comunica com o não verbal, ou seja, o teu especificamente a maneira que tu se comunica com o corpo. Se eu falo fazendo assim, é diferente de eu falar fazendo assim, que é diferente de eu falar fazendo assim. Cada maneira, cada gesto está expressando também uma informação. E italianos que nem eu falam muito com as mãos, então a gente não consegue ficar com a mão parada. Tem uns que são até piores, assim, mas eu sou mais tranquilo. Eu sou brincalhão mesmo, quanto mais a gente se diverte, mais a gente aprende. Quando eu converso com uma outra pessoa, eu não estou só conversando com a outra pessoa. Eu estou conversando com todo o sistema de crenças da outra pessoa, com todas as vivências da outra pessoa e com todas as experiências boas e ruins que essa pessoa tem. E aí, quando eu estou falando, também as minhas experiências boas e ruins, as minhas crenças e toda a minha subjetividade também está envolvida na emissão da informação. Então, uma pessoa emite e a outra recebe. E talvez nesse momento você olhe e diga: eu vi isso no primeiro grau em português. Basicamente a gente tá também, não é basicamente, tá, tem muito mais coisas, mas a base da PNL é a linguagem, é conversar com o outro e nessa conversa entender o mundo do outro. Para que tu consiga entender o mundo de outra pessoa, tu tem que primeiro se despir das tuas crenças, valores e opiniões para que tu entenda. Tem gente que chama isso de empatia também, né? Eu estou tentando ser o mais simples possível, então se eu não for simples, já comenta ali dizendo não entendi tal coisa, que eu coloco mais um vídeo explicando isso melhor, tá? Aliás, se tu não te inscreveu ainda, te inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho, que deve estar em algum lugar aqui embaixo, para que o YouTube te avise dessas aulas sempre que tiver, tá? Em todo caso, é toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Bom, é muito difícil se despir de quem a gente é para entender o outro. Por isso, a gente estuda neurolinguística. E aí, quando você começa a buscar esse entendimento, você consegue entender melhor o que está sendo comunicado. E aí que vem os filtros, que é para a gente entender o que a gente faz quando a gente se comunica. Além de toda a nossa subjetividade, toda a nossa compreensão, todos os nossos traumas, medos estarem envolvidos nessa informação,
o outro vai receber também através de vários filtros dele. E basicamente, quando a gente se comunica, é como se... Lembra daquela brincadeirinha? Talvez as pessoas mais novas não conheçam. Tu pega 2 copos de iogurte e coloca uma linha, um fio de linha preso entre eles, preso com um palitinho de dente ou um palitinho de fósforo dentro. Então, na verdade, a vibração da tua voz naquele copo faz aquela linha vibrar e quando chega no outro, ele reverbera e amplifica o sinal. Se você já fez isso, você sabe que a comunicação ela está de uma pessoa para outra pessoa. E nesse meio do caminho existe um elemento que faz o transporte da comunicação e que vai passar pelo ar, vai passar por vários lugares. Quando isso acontece, ele vai perdendo informações da comunicação. Assim como a gente perde informações por aquele fio, aquela linha, a gente também perde informações nos nossos filtros de quando a gente fala e quando a gente recebe a informação. E que filtros são esses, Alex? Bom, primeiro filtro é a omissão. Quando eu tenho algo na minha cabeça que eu quero passar para o outro, neste momento, quando eu tenho essa informação para ser passada, quando vou passar a informação, eu filtro ela. Como assim? Eu falo o que é importante para mim daquela informação. Então, eu omito alguns detalhes da informação que para mim são tão óbvios que eu acredito que o outro vai entender. E nessa hora eu omiti informações. Por exemplo, pinta aquela sala. Aí a pessoa vai e pinta de verde e tu queria de azul. Sabe por que ela pintou de verde e não de azul? Porque tu não falou a cor. Parece idiota, né? Mas é o que acontece. Presta atenção em volta. A gente fala que português é um povo lusitano e tudo mais porque eles são literais. Se tu perguntar para um português se ele tem horas, ele vai te responder que ele tem. Ele não pressupõe que tu quer saber as horas. Eu estou exagerando, mas ele não tem essa pressuposição. Ele faz o que é falado. Se tu pressupôs que ele vai entender, é problema teu. E nisso eles são muito inteligentes. Aliás, o povo português é extremamente inteligente. Só são literais. Aí, depois de omitir a informação que eu acho que é óbvia, eu distorço a informação. Porque eu falo do meu jeito. Então, assim, eu quero que tu pinte aquela sala, mas na verdade tu não queria pintar. Tu queria fazer de outra maneira e tu acabou falando que pinta. Entende? Ou tu falou que era para pintar a sala, mas tu distorceu e não explicou exatamente como era para pintar. Tu queria pintar com textura, tu omitiu a questão da textura, tu distorce muitas vezes a informação. E vai ficar mais claro o distorcer na hora de receber. É mais difícil a gente distorcer quando a gente emite a informação. O terceiro filtro é a generalização. Pega a cadeira ali. A cadeira é uma coisa, mas talvez você estivesse se referindo a uma cadeira específica. E aí a pessoa vai, pega qualquer uma e você ainda fica bravo com ela. Mas tem o outro lado, a outra pessoa também recebe. Ela omite, então tu disse que era para pintar a sala com trincha ou brocha 12, e não sei se tem esse número, tá? E a pessoa pintou usando outra coisa. Ela distorceu porque tu disse que era para pintar de azul e ela achou que era azul cobalto. Porque para ela o azul, por padrão, é azul cobalto e para ti é o azul claro. Então ela distorceu a tua informação. E quando ela recebeu, ela também generalizou. Ela acreditou que em vez de pintar só as paredes, era para pintar o teto também. Porque se é para pintar e a pessoa não disse mais nada, é aquela cor. E nessa hora, entre os 3 filtros teus de omissão, generalização e distorção,
e os dele, de omissão, generalização e distorção, vocês começam a se desentender. E quando você pede uma coisa, chega uma coisa completamente diferente. Isso acontece entre pai e filho, entre cliente e empresa, entre funcionário e chefe, entre amigos. Quando a gente se dá conta disso, a gente consegue melhorar essa comunicação. E é por isso que na PNL a gente diz que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se a pessoa não te entendeu, tu não teve uma comunicação eficiente. Ah, mas eu falei 3 vezes, escrevi e a pessoa não entendeu. Tudo bem, mas tu não pode mudar ela, tu pode mudar a ti. Se tu falou e viu que ficou ruído, fala de uma maneira melhor. Se tu ouviu e não compreendeu direito, pede mais informações. Parece uma coisa tão óbvia, mas ninguém faz. E quando você começa a fazer, fica muito mais simples. A vida fica mais simples. Os traumas começam a diminuir, as brigas começam a diminuir. Entendem? Então, experimenta. Experimenta durante essa semana. Colocar isso em prática, observar quanto de ruído aparece numa comunicação e quanto poderia ser evitado se você simplesmente dissesse, não entendi direito. Então, tu quer que eu faça assim, assim, assim? Eu tenho um amigo advogado que, para não ter dúvidas nas petições, ele desenha na petição. Isso é tal coisa, isso é tal coisa e isso é tal coisa. Ele ganha quase sempre as petições. Porque se ficar alguma dúvida no escrito, ainda tem o visual. Experimenta. Melhor ainda, primeiro pensa quantas vezes na tua vida isso aconteceu. Eu espero que você esteja gostando do nosso mini curso de neurolinguística e até quarta-feira. Gratidão!